Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Pitangui, Monte Alegre, São Sebastião do Paraíso. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Atlético vence APA em super goleada, 8-1. Agora é o Grêmio Prudente. Pereirinha e companhia estiveram na Arena do Jacaré. Não é que o Pereirinha não se comportou bem ao final do jogo? A gente vai falar sobre isso. Ipatinga também está na segunda fase, venceu o Rio Branco por 3-0 e vai enfrentar o Avaí. Cruzeiro pela Libertadores fica no 0-0 com o Tolima. Fábio defende pênalti e garante a invencibilidade na competição sul-americana. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Guto Rabelo, Globo CBN. Obrigada mais uma vez pela presença. Boa tarde, Mara. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os telespectadores. Que bom você estar aqui com a gente. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Mara. Fábio Pinel. Boa tarde. Então vamos lá conferir os destaques dos jogos da Libertadores. Santos e Fluminense não vencem e o Cruzeiro segue na liderança, 7 pontos. Pela Libertadores, o Cruzeiro perdeu 100% de aproveitamento no empate sem gols com o Tolima e soma 7 pontos. A invencibilidade na Copa Libertadores foi garantida graças à atuação do goleiro Fábio, que pegou uma cobrança de pênalti. Essa foi a 11ª penalidade máxima defendida pelo capitão da equipe em sua trajetória pelo Cruzeiro. O Cruzeiro lidera o grupo 7 da competição internacional e terá pela frente os últimos 3 jogos desta fase para confirmar sua classificação para as oitavas de final. O time comandado por Cuca enfrentará o Deportes Tolima em Sete Lagoas no dia 16. Depois terá 2 compromissos fora de casa, diante do Guarani no Paraguai e do Estudiantes na Argentina. A equipe santista sofreu com o mesmo problema apresentado nos últimos jogos da era Adilson Batista. A falta de criatividade só saiu na frente no placar graças ao gol de pênalti de Elano aos 10 minutos. Da mesma forma, o Cerro empatou com Nani aos 47. Agora o Santos soma 2 pontos no grupo 5 e ainda vê o Colo-Colo do Chile, o próximo adversário, dia 16 no Chile, à frente com 3. O lanterna é o Deportivo Táchira da Venezuela, que tem apenas 1. O Fluminense corre sério risco de ser eliminado, ainda na primeira fase da Libertadores. Nesta quarta-feira, o tricolor perdeu para o América por 1-0 no Estádio Azteca, na Cidade do México, e ficou em situação delicada no grupo 3. Marques, aos 25 minutos do segundo tempo, fez o único gol da partida. O resultado negativo vai deixar a crise do Fluminense ainda maior. É, por isso que o empate para o Cruzeiro lá foi bom. A gente já dizia isso aqui, bem que eu falei que essa camisa nova do Cruzeiro estava dando sorte, né? O Cruzeiro ontem empatou, como você viu aí na matéria com o Tolima. Eles podem empatar, mas nem pensar em perder, não é? Está na hora de você comprar a sua camisa do Cruzeiro para torcer e vibrar junto com todos os torcedores. Acesse netshoes.com.br e encontre o manto sagrado cruzeirense por apenas R$ 169,90. Olha como ela é linda, com o Netshoes estampado aí nas mangas. Você pode dividir em até 8 vezes de 21 e 24, sem juros. E o melhor, ainda com frete grátis. Não perca tempo, cruzeirense. Acesse netshoes.com.br e garanta já a camisa Reebok oficial do Cruzeiro. Netshoes, sem limites entre você e o esporte. Bacana demais a camisa do Cruzeiro e, claro, a Netshoes aí com a gente no Minas Esporte. Fábio, 11º pênalti que ele pega? Você está confiando que são 11 mesmo? O Pinel tá contra essa Daqui a pouco ele vai dar a né? opinião dele, e a sua. Olha, Dimara, não fica brava comigo não, mas eu acho que eu vou concordar com o Pinel. Porque, oficialmente, foram 10, porque o goleiro, ele pegou, mas o árbitro mandou voltar. Mas, de qualquer forma, ele fez um esforço tão independentemente disso, acho que o Fábio é o melhor goleiro do Brasil. Ele foi determinante para a vitória, para o empate do Cruzeiro, que eu acho que até tem um saborzinho de vitória, porque empatar lá é difícil. E o Cruzeiro vem muito bem na Libertadores entre os brasileiros. Os brasileiros estão tropeçando e o Cruzeiro, entre os que estão disputando a competição, é o que faz a melhor campanha. Não levou gol ainda e méritos para o Fábio, principalmente, né? Claro, e sem dúvida a gente está brincando com a situação. Daqui a pouco o Pinel vai falar o que ele acha, por que são 10 e por que eu falei que eram 11 na matéria. Mas a gente está brincando, mas foi uma grande atuação do Fábio, né? Ele, sem dúvida nenhuma, garantiu também essas circunstâncias para o Cruzeiro, diante de todas as dificuldades que ele teve por lá, né? O Fábio vem numa ascensão muito grande no gol do Cruzeiro. E ontem não foi diferente. Mostra tranquilidade. Na hora que o batedor, o atacante ou o batedor de pênalti vai chutar a bola no Fábio, ele realmente já começa a tremer, porque o Fábio tem uma velocidade de reação muito grande. Dentre os goleiros do Brasil, talvez seja o que mais tem velocidade de reação. Eu acho que são 11 pênaltis defendidos. O goleiro já faz um esforço danado de pegar um pênalti. Pega 2 no mesmo lance. Vocês estão querendo tirar um do rapaz? Pelo amor de Deus. Claro que não. Gol anulado é uma coisa. Agora, pênalti defendido. Eu sou um cara que sou defensor dos goleiros.
porque goleiro sofre demais. Não nasce nem grama onde o danado ali treina e já... Hoje não, hoje a preparação já melhorou, né? Mas o Cruzeiro ontem jogou bem, mais uma vez. Jogou bem não, jogou para o gasto. Quem jogou muito bem foi o Fábio, mais uma vez, nas mãos do Fábio, a derrota não aconteceu. Então vamos explicar, Fábio Pinel, por que a gente está falando esse negócio aí dos 10 pênaltis do Fábio, dos 11 pênaltis que o Fábio defendeu. Explica para o pessoal por que você acha que são 10. Eu tenho visto, e você mesmo até na reportagem colocou, 11 pênaltis defendidos pelo Fábio. Eu não tenho nada contra o Fábio, eu quero deixar isso bem claro, e o Serginho sabe, é testemunha. Sempre que eu posso, eu estou aqui elogiando este que é, para mim, um dos melhores goleiros do Brasil. Só que eu não acho certo também contabilizar para o Fábio, ou para qualquer goleiro que seja, 2 defesas de pênaltis, num lance em que o árbitro anulou uma das cobranças. No caso, o jogo contra a Caldense, Campeonato Mineiro do ano passado. Houve uma cobrança, ele defendeu. O árbitro mandou voltar. Na segunda, ele defendeu de novo. Para mim, é uma defesa. É a mesma coisa que você pegar um gol anulado de um atacante e esse atacante querer contabilizar como gol marcado em sua carreira. Eu não tenho nada contra o Fábio, deixo isso bem claro, mas eu também não concordo com essa conta. Nós vamos ver a dificuldade disso que os meninos vão achar o lance, porque eu quero mostrar. Claro. Como é que foram as cobranças, para a gente ver a dificuldade do lance, se vale ou não vale contar 11 ou 10. E eu não quero desmerecer o Fábio também de forma alguma. Eu acho que ele foi fundamental ontem para o resultado do Cruzeiro. Eu só não acho certo esse tipo de conta. Até porque você é goleiro, eu não estou entendendo por quê, sabe? Eu acho que, né, na valorização ali da própria posição... Isso é o que você pensa. Porque o que mais essa equipe do Minas Sport tem é goleiro, sabe, gente? É atacantes, meio de campo. Aliás, foi horrível na estreia, depois a gente vai ter um outro jogo do time do Minas Sport. Você está convidado, tá, Guto? Você é bom legal. Atacante ali na frente? Eu jogo mais como zagueiro. Ah, meu Deus. Esse time é extremamente defensivo. Eu totalmente ofensiva. Esse time é todo defensivo. Mas vamos ver, então, conferir depois do jogo, o que o Cuca falou dessa partida e o goleiro Fábio. Vamos ver? Eu tentei esperar o máximo. Graças a Deus tive a felicidade de ir no canto direito e fazer a defesa sem rebote, que foi importante para a equipe conquistar esse ponto. Colocar um contra-ataque em velocidade para fazer o gol, mas a gente se portou muito bem ali. Também tivemos algumas oportunidades, acho que se a gente tivesse mais um pouco de tranquilidade, acho que a gente poderia ter saído até com resultado melhor, mas dentro das circunstâncias, acho que, graças a Deus, aí, um ponto vai ser muito positivo. Acho que foi um resultado justo, num jogo muito aguerrido, muito lutado, um campo que a bola corre muito, é diferente do que o Cruzeiro é acostumado, e a equipe do Tolima é uma boa equipe, tecnicamente, e principalmente a base da velocidade nos lados do campo, fez um bom jogo. Então, nós fomos felizes na defesa do pênalti por parte do Fábio, mas poderíamos também ter feito um gol. Então, eu acho que foi um jogo no ímpeto, entrega, luta, muito valioso para nós e um ponto importante para o Cruzeiro. Vi o jogo do Deportes Tolima com o Estudiantes, jogaram muito bem, perderam 1-0, é verdade, mas jogaram bem. Não ficaram apenas marcando, defendendo. Jogaram, tiveram chance de fazer gol, deram bolas na trave. De maneiras que daqui 15 dias a gente espera dificuldade, porque é uma boa equipe, joga no erro do adversário, joga na velocidade, tem bons jogadores e nós vamos ter dificuldade lá no Brasil também. Só que agora se inverte, né? Agora nós vamos ter a torcida, o nosso campo a favor e isso é fundamental também. Bom, eu estava na Arena do Jacaré e, obviamente, depois eu acompanhei o VT completo no Band de Esportes. E, na minha avaliação da partida do Cruzeiro ontem, eu achei que o Montijo, nada como a gente previa em relação ao que às dificuldades que ele teria da marcação e da própria condição do gramado, ele realmente não foi bem. O Roger fez um bom primeiro tempo, não gostei do Roger no segundo. Diego Renan, minha Nossa Senhora, né? Não dá para entender porque ele não foi substituído antes. E até o Anjinho lá de cima está perguntando isso, não sei. Depois a gente pergunta para o Cuca. Agora, o Wellington Paulista. Vou te dizer uma coisa, a gente fica ouvindo as explicações dele em relação à forma tática, como o Cuca quer que ele atue, mas vou te dizer, mal. Muito mal, muito mal. E o Wellington Paulista não é nem para sofrer tanto com essa questão de gramado, porque pela característica dele, né, ele é mais rompedor, aquela história toda, não é para sentir tanto. E nem a marcação. Achei que vacilou muito ontem. Sem dúvida. Sobre o Wellington Paulista, eu tenho a seguinte opinião, Dimara.
acho que passou da hora dele ir para o banco de reservas. Vai ser bom em 2 sentidos. Primeiro, porque o time vai render mais, porque ele não está bem. Entrando o Thiago Ribeiro, vai ser melhor para o time. Segundo, acho que vai ser melhor para o próprio Wellington Paulista, porque a pressão está tão grande que ele já entra muito pressionado, com dificuldades, e isso só faz o rendimento dele cair. Se ele ficar no banco, entrar em um jogo, de repente o gol pode sair naturalmente e devagarinho ele pode até recuperar a posição. Mas eu acho que o Cuca vai enxergar isso. Mais cedo ou mais tarde, o próprio Cuca vai colocar o Thiago Ribeiro. Está demorando um pouquinho. É. Mas é porque ele não tem um jogador com a característica dele ali. Porque o Thiago Ribeiro tem outra característica, a mesma característica do Alisson. Joga pelas pontas, não é aquele rompedor, como você mesmo falou, é aquele jogador que joga dentro da área. Então, tem o Farias. Só que o Farias já teve várias chances e a gente vê também que a bola está pegando no calcanhar dele, pega no tornozelo, não é aquele jogador... Sobra para um cocô. Mas está bem posicionado ali, já fez gols, né? Então, fez gol pela Libertadores contra o Guarani. Então, está chegando a hora sim, concordo até com o Guto, está chegando a hora de tentar pelo menos o Farias. Pior do que o Wellington Paulista, ele não deve ser neste momento. Até acredito que o Wellington Paulista, pelo que já fez... o retrospecto do Wellington Paulista, ele seja melhor jogador do que o Farias. Mas, nesse momento, o Farias já merece a titularidade. Eu concordo exatamente com o que disse o Guto e o Serginho. É mais ou menos por aí. O Wellington Paulista tem um passado que merece respeito no Cruzeiro, mas não vive um bom momento. Já passou até da hora dele ir para o banco de reservas e Cuca dar uma oportunidade para quem está ali buscando espaço. O Farias, que é outro jogador que eu não gosto, de repente merece sim ter uma chance para começar jogando. Mas a grande preferência do cruzeirense neste momento, e eu digo isso porque perguntei hoje cedo no Twitter aos torcedores o que eles achavam, é pela entrada do Thiago Ribeiro, que ficou fora 2 partidas para a entrada do Alisson e quando entrou nos jogos mostrou muita vontade, parece já ter acordado com essa questão de ter ido para a reserva. O ataque do Cruzeiro com o Thiago Ribeiro e o Alisson pode ser a solução para o Cuca nesses próximos jogos. Vamos pedir o pessoal colocar então o lance no poto? Vamos ver se o Fábio merecia ou não merecia contagem dupla aí. Vamos ver? Mas não é questão de merecer ou não merecer. O lance foi invalidado. E o cara ainda sei que é isso? O lance que foi invalidado. O árbitro mandou voltar. Aí voltou. Pinel, foi o jogo contra a Caldense. Você narrando ali, o que você falava? Defendeu. Qual a irregularidade deste lance, por favor? Mas não valeu o lance. Mas eu quero saber o que aconteceu. O cara pega... Olha lá, 2 vezes, não. Pergunte ao árbitro, ele que mandou voltar a cobrança, não fui eu. Foram quantas defesas do Fábio? O cara bateu o pênalti igualzinho nas 2 vezes. Mostrar... Quantas defesas do Fábio? Que é isso? Foram 2 defesas de pênalti. Mas a primeira não valeu, o árbitro mandou voltar. Valeu, Pinel. Ele defendeu. Eu vou assar a súmula desse jogo pra saber por que ele mandou mandou o árbitro poderia mandar voltar do mesmo jeito. Acho que foi ia contar como gol sofrido. Não era defesa. Coloca aí de novo, quero ver se foi invasão. Acho que foi Coloca invasão. aí pra mim ver se foi invasão. Agora o centroavante bateu o pênalti igualzinho, dos 2 jeitos, né? Nas 2 cobranças. Ó. É, verdade. Aposto que eles falam assim, esse cara perdeu 2 pênaltis no jogo. Ou ele marcou o Fábio se adiantando ou invasão. Mas aí ele tem que dar cartão amarelo pro Fábio. Aí ele não deu. Deixa eu ver. Mas o Fábio tem ele coloca o pé direito na frente, mas o pé esquerdo dele sempre fica em cima da linha. É um negócio impressionante. Ontem a gente estava até conversando. A gente tem a impressão que ele adiantou também. O Caboclo bateu mal pra caramba. Perdeu 2 pênaltis no jogo só, não foi? Esse aí perdeu quantos pênaltis no jogo? 2. Esse perdeu 2. E o Fábio defendeu 2. Então pronto, acabou. Resolvida a situação, Fábio. Você tem 11. Criar onda pra você, Sérgio. Fábio tem 11 pênaltis defendidos. Eu não vou discutir mais. Pronto. Eu não concordo com essa conta. Depois você coloca o data de Mara aí, tá? Porque tem o data Pinel, coloca o data de Mara, 11 pênaltis defendidos pelo Fábio na sua trajetória no Cruzeiro. Tá resolvido. O que a gente pode dizer dessa continuidade do Cruzeiro agora, porque ele tem o Tolima em casa, o próximo jogo, o próprio Tolima, no dia 16, depois ele sai para o Guarani e o Estudiantes. Essa trajetória do Cruzeiro aí para frente. Eu acho que o Cruzeiro vence o Tolima pelo retrospecto em casa, pelo que apresentou até aqui, e vai chegar a 10 pontos. Depois precisariam de mais 2 na conta da comissão técnica, 2 empates. Mas eu acho que o Cruzeiro vence o Guarani lá. E contra o Estudiantes, é um jogo mais difícil, embora o Estudiantes não seja mais aquele. A gente viu isso aqui na Arena do Jacaré. Acho que o Cruzeiro tem boa chance de terminar essa primeira fase invicto e, quem sabe, até com a melhor campanha da Libertadores. O Cruzeiro tem chance de vencer os 3 próximos jogos. Nós vimos, conhecemos os seus adversários. O Cruzeiro é o melhor time do grupo. Melhor time do grupo, mais bem postado, melhor taticamente e já definiu o seu padrão de jogo. A gente vê um Estudiantes cansado, vê um Guarani do Paraguai, um time fraco, e vê um Tolima que vai jogar no entusiasmo. O fator é entusiasmo dentro de casa, porque fora de casa, se sair, vai tomar goleada aqui dentro da Arena do Jacaré.
Se sair pro jogo, toma goleada. É um time que finaliza muito mal. Tiveram as chances ontem, no segundo tempo, naquele vapt-vupt, quando o Cruzeiro falou assim, o empate já é bom para mim. Um grande erro. Porque se sai pro jogo, ganha o jogo. Nós vimos isso aí no primeiro tempo. O Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Tolima tomou conta do jogo e poderia ter, sim, saído com a vitória se não fosse o Fábio. O que o Data Pinel fala dos números da Libertadores? 10 pontos aí é bacana? É claro que é mais fácil analisar a possibilidade do Cruzeiro se classificar para a próxima fase, as oitavas de final, depois do jogo da semana que vem, entre o Estudiantes e o Guarani, na quarta-feira de cinzas. Mas com o panorama de hoje, a gente já pode fazer alguma previsão. O Cruzeiro com 7 pontos, vencendo o Tolima no jogo em Sete Lagoas, chegaria a 10 e estaria praticamente classificado. Nos últimos 3 anos, Dimara, na Copa Libertadores da América, apenas 2 equipes não se classificaram conquistando 10 pontos na primeira fase. Em 2008, o Colo-Colo ficou de fora porque perdeu para o Boca Juniors no saldo de gols. Apenas 1 gol, inclusive. E no ano passado, ficou de fora o Universitário do Peru, porque ele foi o 7º melhor segundo colocado, com 10 pontos, mas as vagas do 7º e 8º segundo melhores colocados foram destinadas aos clubes mexicanos que ficaram de fora das oitavas de final da Libertadores em 2009, aquele problema da gripe suína. Então, só 2 times nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, com 10 pontos, não se classificaram. Então, com 10 pontos, o Cruzeiro praticamente classificado para as oitavas de final. Para chegar à liderança, um pouco mais difícil, a soma é um pouquinho mais alta. Não vai chegar a 16, como foi o Corinthians e o Grêmio em 2010 e 2009, mas com 14 pontos já dá ali para ficar pensando na liderança da chave. Bom, e a liderança geral, né, que seria o ideal para o Cruzeiro, né? Vamos ver o que acontece numa Libertadores dessa muito disputada. A gente não está vendo esse nível técnico todo aí também, não. Está valendo, então, a promoção das camisas do Férer, as camisas do Alex. Então, preste atenção. 2 serão para os seguidores do meu Twitter, o @DimarOliveira. 2 pelo e-mail, sorteio minasesporte@band.com.br, e uma camisa pelo Twitter do Minas Esporte, o @minasesporte_. Você vai mandar mensagem dizendo por que você quer ganhar a camisa do Alex. A equipe do Minas Esporte vai escolher as 5 melhores mensagens e amanhã a definição dos vencedores. Então você tem de hoje até amanhã para estar mandando as suas mensagens. Amanhã de manhã nós vamos escolher então as 5 melhores e vamos divulgar aqui no Minas Esporte, tá bom? Nós vamos para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, o que tem? Tem Atlético, goleada na Copa do Brasil. As observações de Dorival Júnior, sem ilusões, com um time que ainda está se acertando. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band. E foi de goleada a classificação do Atlético na partida contra o IAP, a maior dessa edição da Copa do Brasil até agora. Vamos conferir os principais lances na narração de Fábio Pinel. Dispara o cronômetro Wagner dos Santos Rosa. Está valendo o jogo, a bola rola. É a Copa do Brasil. Diego Tardelli, bola para Renan Oliveira dentro da área, bateu. É gol, é gol, é gol, Galo! Gol! Renan Oliveira, agora no placar da Band, 1 para o Galo, 0 para o IAP. Enfiada de bola para Renan Oliveira, o corte é feito, a bola sobra para Ricardinho, bateu, é gol, é gol, é gol, Galo! Gol do Atlético! Ricardinho, agora no placar da Band, 2 para o Atlético, 0 para o IAP. Olha a sobra, Magno Alves chuta em cima da defesa. Ataca o Atlético, bola para Renan Oliveira, dominou com estilo, driblou o goleiro. É gol, é gol, é gol, Galo! Gol do Atlético! De novo ele, hein? Agora no placar da Band, 3 para o Atlético, 0 para o IAP. A tabela do IAP, Hever por baixo, sobrou ali para o Valbson, por baixo o Renan Oliveira. Furada espetacular do Vanvan. Olha o ataque do Atlético, Diego Tardelli ganhou na corrida dentro da área, bateu. A bola balança a rede pelo lado de fora. É só tiro de meta. Na cobrança, jogada ensaiada para Magno Alves, bateu para o gol, Flauber. Magno Alves arriscou o chute, Flauber. Dentro da área vem a finalização, Flauber.
Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo aqui em Sete Lagoas. Recebeu dentro da área o Tica. O chute, Renan Ribeiro. Vem o cruzamento. Zé Luiz de cabeça. Bola na trave. E a bola voltando nas mãos do goleiro Flauber. Goleiro tem que ter sorte também. Ataca o Atlético. Neto Berola. O cruzamento de cabeça. É gol, é gol, é gol. Galo! Gol do Atlético! Jobson no placar da Band. 4 para o Atlético, 0 para o IAP. Boa jogada com o Neto Berola. Dentro da área, arriscou o chute. Aí não, Berola. Tiro de meta para o time do IAP. Passa o pé sobre a bola. Opa! Falta do Pires e vai ser expulso. Tá expulso de campo o Pires. Dominou com estilo. Jobson pro meio da área. Neto Berola. É gol, é gol, é gol. Galo! Gol do Atlético. Neto Berola. Agora no placar da Band, o Atlético tem 5. O IAP não tem nada. Tá dentro da área. Opa! Essa bola pegou na mão. Segue o jogo. Toró! É gol, é gol, é gol. Galo! Gol do Atlético! Toró! Agora no placar da Band, o Galo tem 6. O IAP não tem nada. Boa bola para Jobson. Condição legal dentro da área. Agarrado. Escapou. É gol, é gol, é gol. Galo! Gol do Atlético! Agora no placar da Band, o Atlético tem 7. O IAP não tem nada. A bola é para Jobson. Bola chega para Diego Tardelli, bateu! É gol, é gol, é gol! Galo! Gol do Atlético! E tinha que ser dele, hein? Diego Tardelli! E agora no placar da Band, o Atlético tem 8. O IAP não tem nada. Ataca o IAP. Bruno Paiva bateu pro gol, a bola sobra. É gol, é gol, é gol! IAP! Gol! Agora no placar da Band, o Atlético tem 8, o IAP tem 1. Fim de papo na Arena do Jacaré. 8 para o Atlético, 1 para o IAP. Tá então a goleada do Atlético e você já deve conhecer o Super Prêmio, a promoção que a Band está fazendo para você. Só aqui você tem a chance de colocar um carro novinho em folha na sua garagem. São 7 gols 0 e uma BMW X1 linda. É muito fácil entrar nessa, eu explico. Envie do seu celular a palavra carro para o número 7733. Assim que você enviar carro para 7733, você vai entrar automaticamente numa brincadeira aí de perguntas e respostas. E quem sabe você ainda poderá participar de um programa da Band ao vivo. São 7 gols e uma BMW X1. Você vai ficar fora dessa? Quem sabe o carro novo que você tanto espera está aqui no Super Prêmio. 7 gols e uma BMW. Envie carro para 7733 e participe com a gente. Ô, Guto, eu dizia o seguinte, que eu me decepcionei um pouco com o Pereirinha, até coloquei na manchete, porque o Pereirinha, ao final do jogo, ele jogou uns pastéis na torcida. Verdade. Pastéis que foram enviados pela diretoria do Atlético, que trata sempre muito bem seus convidados. E até o Felipe Ribeiro, nosso companheiro, que vai estar aqui amanhã, ele tirou a foto e falou assim, tuita para todo mundo ver o que Pereirinha fez. Pereira me decepcionou. Ele foi na cabine da Globo e depois pediu desculpas? Pediu desculpas, disse que ficou nervoso, que foi insultado por alguns torcedores. Oi? Qual parte? Não, diz ele que foi insultado por torcedores e pediu desculpas por isso, pediu desculpas para a torcida do Atlético, disse que isso foi coisa de alguns torcedores, não é da torcida. Eu até perguntei a ele se ele tinha consciência de que ele tinha se tornado uma figura carismática, simbólica, folclórica aqui no futebol de Minas Gerais, até querido, né, pelos torcedores. Ele disse que sim e ele ficou chateado. Depois ele ficou arrependido e pediu desculpas. Aconteceu que quando o IAP fez seu gol de honra, ele e todo mundo que o acompanhava na cabine, determinada ali para a equipe visitante, comemorou, todo mundo comemorou o gol. Aplaudiram. Aplaudiram, ficaram felizes com o gol do IAP. Nada mais justo. Claro.
Só que aí alguns torcedores que estavam logo abaixo se voltaram para a cabine e começaram a xingar e querer baixar a bola do Pereirinha. E aí ele ficou irritado, né? O momento de glória dele marcar um gol contra o Atlético aqui em Sete Lagoas e o torcedor do Atlético pegando no pé dele. Mas não justifica, claro, a atitude dele. Não precisava jogar pastel. Primeiro pelo desperdício de comida. Claro. Segundo pela agressão, né? Não precisava. Pereirinha me decepcionou, Sérgio. Nem entrevistei o Pereirinha. Tá precisando ter controle emocional, viu, Pereirinha? Porque isso acontece... Foi tão saudado quando ele entrou no estádio, você deve ter visto. Claro, o Pereirinha hoje, como a Dimara falou, o Pereirinha hoje ficou conhecido. E Minas Gerais conhece Pereirinha, ficou aquela pessoa folclórica hoje, e o Pereirinha faz uma bobagem dessa. Mas depois tudo bem. Espero que a torcida do Atlético aceite as desculpas, né? E que o Pereirinha volte aqui sempre. Agora, tem que lutar muito e trazer um time melhor, porque ontem eu falei que o Pereirinha ia tomar um couro aqui. Eu falei, o Atlético tem obrigação de ganhar e tomaram uma lavada de 8 e foi pouco, Pereirinha. Pode voltar, fez 3 gols. A vantagem do Pereirinha foi essa. Fez 3 gols. Continue fazendo seu trabalho social aí, que é muito bacana. É muito bacana. A gente tá brincando, mas a história da Libertadores, eu digo que da Copa do Brasil, eu digo que eu sempre acho uma competição fantástica por causa disso. Porque a gente traz essas histórias típicas, essas figuras de cada lugar do Brasil que fazem parte da nossa realidade, que às vezes a gente conhece tão pouco, né? É difícil a gente analisar um jogo como esse, com 8 gols do Atlético, numa circunstância de quem ou não esteve bem taticamente, porque é muito complicado, né? A facilidade que o IAP deixou com que o Atlético se movimentasse, fica difícil da gente apontar os erros que a gente já vinha apontando no Atlético desde o jogo em Divinópolis, com as dificuldades que ele teve. Acho que talvez a gente pode dizer que o Tardelli poderia ter marcado antes da torcida pedir, né? Justamente. Eu achei até legal a torcida pedindo e apoiando o Diego Tardelli durante a partida, depois do 4º gol. Os torcedores gritavam, claro, o nome dos jogadores que balançavam as redes, mas imediatamente pediam também o gol do Tardelli. E esse apoio para ele foi fundamental. E os jogadores dentro de campo também encararam esse espírito. Porque a gente viu o Neto Berola tocando para o Tardelli, o Jobson, inclusive, foi o autor da assistência para o gol do Tardelli, e foi importante isso. Agora, o Tardelli poderia ter, sim, aparecido um pouco mais nessa partida contra o IAP. Lembrando só que a goleada por 8-1 é a segunda maior do Atlético na história da Copa do Brasil e fica atrás apenas da maior goleada de toda a história da competição, 11-0 sobre o Caiçara do Piauí em 91. E outra questão que eu acho que a gente pode... Esse tem um negócio muito engraçado, né? O Gerson... Fez 5 gols. Fez 5 gols e saiu vaiado. E saiu vaiado nessa partida contra o Caiçara. O Jobson e o Renan Oliveira ontem fizeram 2 gols cada um. Outra questão, acho que interessante da gente analisar, é o Heron. Apesar da facilidade que o Atlético teve ontem, o Heron não me passou tranquilidade. Ele um pouco inseguro, talvez. Tudo bem, estava sem ritmo de jogo. Eu acho que não dá para julgá-lo por conta apenas dessa partida, mas é um jogador que precisa ser trabalhado. Muito tempo parado, voltou agora, teve um litígio com o Atlético. As laterais seguem sendo um problema do Atlético. Eu concordo. Uma outra preocupação que eu tenho é com o setor ofensivo, com a instabilidade do Renan Oliveira e com a não existência de um atacante tão confiável quanto o Tardelli para jogar ao lado dele. O Neto Berola tem se mostrado um jogador muito de segundo tempo. O Magno Alves não inspira tanta muito confiança. De primeiro tempo, né? Exatamente. Então, no primeiro ou no segundo, e vamos ver o que acontece. Não tem alternativa tática? Mas não deu certo isso na América. O Jobson, apesar dos 2 gols, acho que está pesado para um jogo mais competitivo, mais difícil. Eu acho que não dá para contar com ele. Então, acho que esse é um desafio. A defesa, eu acho que o Atlético está acertando, embora tenha sofrido gols em todos os jogos. Mas acho que o Leonardo Silva ainda vai entrar, vai melhorar mais. O ataque é que me preocupa mais. O Atlético, o Dorival ainda não achou a sua equipe titular, o que é ruim, porque ele poderia estar colocando a equipe titular em todos os jogos e pegando aí esse entrosamento que falta ao Atlético. Outra coisa também que o Atlético fez 11 contratações, e titular mesmo das 11 contratações que ele fez, só o Richarlison. Outro, a gente não vê outro ainda com possibilidade de ser titular no Atlético. Ou tem possibilidade, mas o Dorival ainda não colocou. O Leonardo Silva, para mim, é titular nesse time. Só que o Leonardo Silva também com esse problema no joelho, está se contundindo muito, ficou 8 meses parado. E o que eu estou achando mais engraçado no Atlético são que os jogadores estão demorando demais a entrar em forma. A gente vê o Toró, o próprio Diego Souza, o Dorival Júnior falou que ele não jogou por estar fora de forma. Demorou tanto que foi embora. O Toró fora de forma, o Jobson fora de forma, pesado. Jogador de um tempo só, então tem que ver o que está acontecendo, porque esses jogadores precisam entrar em forma. Nós já estamos no mês de março, daqui a pouco termina o Mineiro, começa o Brasileiro e os jogadores ainda estão fora de forma. Então vamos falar com ele.
Dorival Júnior não se ilude com a goleada. Gostou da atuação do time, mas sabe que situações como essa são difíceis de serem repetidas nessa competição. A goleada ela acabou acontecendo. Aconteceu porque o Atlético foi dinâmico acima de tudo, respeitoso e fez por merecer o resultado, porque continuou insistindo, marcando forte, com agressividade e procurando criar. Jogou de uma maneira simples. É tudo que nós queremos que aconteça. Eu acho que foi importante, sim, o número de gols, mas nada além disso. Eu acho que a equipe fez uma boa partida desde o início, desde o momento em que nós iniciamos a partida, mesmo fazendo o primeiro gol, não esmorecemos em momento nenhum. Perdemos o domínio da partida nos últimos 10 minutos da primeira etapa, voltamos forte, voltamos criando novamente, sendo agressivos, é tudo que nós queríamos. Eu acho que foi uma boa apresentação, os gols foram importantes, mas amanhã zeramos tudo e voltamos a trabalhar com seriedade em busca aí de melhores resultados. Nós fomos agressivos na marcação, nós combatemos no campo adversário, nós não demos espaço para que eles pudessem criar. E, principalmente, nós corrigimos um fator que foi importante. Em determinados momentos da partida, nós tínhamos 3 homens do Atlético para apenas um atacante da equipe do IAP. Isso aconteceu em várias circunstâncias na primeira partida e, eventualmente, nessa segunda. Então, essa correção foi importante. Nós tivemos uma postura um pouco mais dinâmica. Com posse de bola, nós sabíamos o que fazer e jogamos com velocidade. E era tudo que nós queríamos que acontecesse. Eu acho que faltava essa agressividade de combate. E novamente, nós voltamos a fazê-lo, o que não fizemos, talvez, no jogo de domingo, quando o América teve, em determinados momentos, a posse de bola necessária para poder criar. Eu volto a falar que é um campeonato traiçoeiro e não foge disso. Então, eu não me iludo muito, não. O resultado de hoje foi importante, foi nada além disso. Eu acho que nós temos que melhorar muito e buscarmos uma conscientização que esse campeonato ele é importantíssimo para o clube, mas é um campeonato difícil de se conquistar. Uma noite errada, tudo vai por água abaixo. Então, nós temos que ter essa consciência e nos prepararmos o máximo possível, porque a sequência ela é bem complicada, será bem complicada e nós teremos que estar muito atentos. O Dorival disse ainda que é uma competição traiçoeira, a gente sabe perfeitamente disso, né? Porque você pode não estar numa noite boa, o mata-mata tem essa história, acho que o charme da Copa do Brasil tem isso também, e por isso que às vezes aparecem algumas zebras aí, né, nesse histórico da competição, porque você não está num dia bom, uma noite boa, acabou. Né? Pode acontecer. Eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, do bom momento que vive o Ricardinho. Para mim, é a melhor fase dele no Atlético. Ele está aqui há uma temporada e meia, né? E é Campeonato Mineiro, jogos fáceis na Copa do Brasil, mas ele tem sido o maestro do time e vive a melhor fase desde que ele chegou. Eu acho que o Atlético vai passar até com certa tranquilidade pelo Grêmio Prudente. Acredito que o Galo vence lá por 2 ou mais gols e já se classifica. O Grêmio Prudente, que é o último colocado no Campeonato Paulista, não vive um bom momento. E vale lembrar que nessa segunda fase ainda existe essa regra de uma vitória por 2 ou mais gols, eliminando o jogo da volta, né? E o Grêmio não está bem mesmo. O Grêmio Prudente fez várias alterações, já não veio bem no Campeonato Brasileiro do ano passado e continuou na sua trajetória aí, não está bem. Caiu no Campeonato Brasileiro do ano passado, pode cair no Campeonato Paulista desse ano. É um time totalmente desorganizado, né? Depois que mudou de Barueri, não fez nada em Prudente. Tem um litígio agora com a Prefeitura de Prudente também. Então, acho ele vai para onde agora, hein, galera? Agora deve procurar outro lugar lá. Esses times itinerantes aí, né? Não gosto desses times, não sou a favor. Sempre fui contra e torço contra esses times. O Atlético tem que chegar lá e acabar logo para empurrar ele mais para o buraco ainda, que é um time fraco. Há mais tempo nós estamos falando isso aqui. O time do Grêmio Prudente é um time fraco e o Atlético tem possibilidade, sim, de eliminar mais uma data, coisa que não aconteceu com o IAP por descuido, porque o time do IAP é um time ruim, mas poderia ter sido eliminado na primeira partida, se não fosse o desdém e o descaso de alguns jogadores do Atlético. Acho até que o Grêmio Prudente pode dar um pouquinho mais de pressão ou trabalho para a equipe do Atlético do que foi o IAP nesses 2 jogos. Ainda assim, é um adversário que está menos classificado, se é que a gente pode colocar dessa forma, para enfrentar o Atlético.
O Atlético é mais qualificado e não deve, espera-se, ter dificuldades para eliminar o Grêmio Prudente. Vamos ver o Ipatinga, que também está classificado, venceu aí o Rio Branco lá do Espírito Santo por 3-0. Vamos conferir aí os gols. O Chiquinho marcou aos 8. Vai marcar aí o gol. E depois o Alessandro vai fazer aos 32 os 2 gols no primeiro tempo. O Ipatinga que já havia vencido lá por 1-0, né? Então não teve maiores dificuldades jogando em casa. Segunda vitória do Guilherme como técnico, o terceiro jogo invicto. Exatamente. Ele parece que o Ipatinga melhorou, né? Pelo menos não perdeu aí para o Democrata de Valadares, ganhou as 2 do Rio Branco. Tomara que o Ipatinga saia dessa situação que está. Pênalti claro e o zagueiro ainda quis reclamar com o árbitro. O Alessandro vai cobrar. É o Alessandro que voltou do Se Sport dá muito Recife. bem lá no Ipatinga, né? Se dá bem, exatamente. Ele joga bem no Ipatinga. Só Tem no alguns Ipatinga. que são dessa forma, né? Então vamos lá, intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte. E aí a gente vai falar de números, tem matemática em campo. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band. Agora na tela da Band de Matemática em Campo, os números do Campeonato Mineiro. Paradinha pra folia. O Campeonato Mineiro se aproxima de sua metade e ainda tem equipe que parece não querer estrear na competição. Nas 5 primeiras rodadas, o Ipatinga, por exemplo, marcou apenas 2 gols e sofreu 12, ficando com o pior ataque e defesa do torneio. O melhor ataque é o Galo, com 15 gols, e a melhor defesa é a do América, que sofreu apenas 4. Curiosamente, 4 equipes ainda não sabem o que é vitória em 2011. Além do Lanterna Ipatinga, Funorte, Democrata e Caldense não triunfaram na competição. Destes, Caldense e Democrata podem ficar ainda mais preocupados com o descenso, já que fizeram 6 partidas. E o time de Governador Valadares jogou 4 vezes em casa e ainda não enfrentou Atlético, Cruzeiro e América. Em compensação, a Caldense, das 6 partidas, só jogou 2 em casa e já encarou a Raposa e o Coelho logo nas 2 primeiras rodadas. Desde então, só empates por 1-1. Uma chata e improdutiva invencibilidade nesta tabela mal feita do estadual. Detalhe, o próximo jogo da Caldense é fora de casa contra o Tupi. O time de Juiz de Fora está empatado com o Vila Nova com 8 pontos, marcou 11 gols e sofreu 11. O Leão do Bonfim vai confirmando a tese de que seu acanhado estádio mais atrapalha que ajuda. O time fez apenas 2 partidas em casa, perdeu para o Cruzeiro, única derrota na competição, e empatou com o Guarani. Aliás, essa é uma tônica neste campeonato. Mandantes não têm se dado tão bem assim. Foram apenas 7 vitórias em 31 partidas, apenas 23% das pelejas. Triunfos visitantes somam 42% ou 13 jogos. A média de gols segue alta, 3,29 por partida. Em 2010, a média foi um pouco menor, 3,10. Os rebaixados, Uberlândia e Ituiutaba, fizeram apenas 5 pontos. Segundo matemáticos da UFMG, Atlético e Cruzeiro têm 95% de chance de chegarem às semifinais, seguidos do América com 94%. Mas isso nem precisa ser matemático para calcular. O interessante é que eles apontam que o Vila tem 35,6%, o Tupi 33,6%, Guarani 25,3% e os demais teriam pouquíssimas chances, sendo que Caldense e Democrata apenas 0,78% e 0,20%. Para a degola, a Pantera é a mais cotada, com 58,6% de probabilidade. O Funorte aparece com 42,5%, Caldense 39,2% e Ipatinga com 36,6%. Pelos cálculos deles, o Tigre se safa de mais um rebaixamento, algo constante em sua história recente. Ainda de acordo com os cálculos, se uma equipe atingir 19 pontos, terá 95% de probabilidade de se classificar às semifinais. Para escapar do rebaixamento, 7 pontos apenas podem ser suficientes, com 94% de chances de fugir do módulo 2. Foi a pontuação atingida pelo América de Teófilo Otoni em 2010. Na próxima rodada, vamos ultrapassar a metade. Não haverá mais nenhuma desculpa. Até o próximo Matemática em Campo. Tá, então, Matemática em Campo. E Minas Esportes hoje vai chegando ao final. Boa tarde, Guto Rabelo. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, prazer, viu, Dimar? Sempre é bom ter você aqui com a gente. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Mara.
Fábio Pinel. Boa tarde. Amanhã eu conto o que foi que o IAP fez comigo. Fábio Júnior quer que conte, eu vou contar amanhã. Minas Esporte chegando ao final, vem aí o Minas Urgente com o Paulo Leite, na sequência a Bianca Lage, o Tudo de Bom. Super tarde da Band pra você. Fica com a gente aqui, você tem o melhor. Eu volto amanhã às 12h30. Tchau.